Agora é a vez do candidato Monserrat Martins fazer a pergunta. Quem responde é o candidato José Fogaça. Boa noite, Fogaça. Eu gostaria de perguntar, sabendo-se que hoje os municípios e o Estado não estão formando equipes de atendimento à dependência química especializadas nesse atendimento, estão repassando isso para clínicas, para comunidades terapêuticas contratadas pelo Estado, eu te pergunto qual é o teu plano, caso sejas governador do Estado, para o atendimento aos dependentes químicos. Monserrat, obrigado pela pergunta. De fato, esse é um dos temas cruciais e mais candentes em matéria de saúde pública. Drogadição, problema do crack, a dependência química em geral, inclusive o alcoolismo. Nós temos a convicção de que é necessário um projeto consistente, poderoso, em que um volume de recursos considerável seja destinado na área de saúde pública ao combate à dependência. Para isso, um programa também de contratação de profissionais para trabalhar na atenção básica. A segunda parte desse projeto deve considerar uma aliança importante com os municípios e uma aliança importante com o governo federal. Recursos do governo federal para a instalação dos CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial. Orientação, trabalho educativo, orientação psicológica, coordenação e agregação das famílias em torno da solução do problema. Acho que por aí se está num caminho sólido e seguro para combater a dependência química. Fogaça, eu tive o privilégio de participar com médico de equipes de saúde de atendimento à dependência química e eu quero contribuir com essa informação aqui com todos e com a sociedade gaúcha que esse não é um atendimento caro. Ele precisa ser um atendimento específico. Você sabe, no mundo inteiro, não é do Rio Grande do Sul nem no Brasil, no mundo inteiro, quais são as pessoas que mais entendem de dependência química, são os consultores dos próprios grupos de autoajuda. Porque são pessoas que passaram pelo problema, vivenciaram o problema, se encontram em abstinência e, como parte do seu tratamento, eles ajudam na recuperação de outras pessoas. Quando a Prefeitura de Porto Alegre, quando o Governo do Estado repassam verbas para clínicas e comunidades atenderem, você sabe o que essas clínicas e comunidades fazem? Eles contratam esses consultores, os grupos de autoajuda, que muitas vezes são voluntários, para que façam esse atendimento que o Estado poderia estar fazendo no seu posto de saúde e, portanto, fazendo um trabalho de rede dos postos de saúde, com as escolas, com a segurança. Sem dúvida. Se trata também de nós termos um investimento voltado para a formação de redes de apoio, núcleos familiares que se associem, que se interliguem, que se apoiem entre si na busca do atendimento e também procurando dar um suporte a essas pessoas. Sem dúvida nenhuma, os CAPs, o Centro de Atendimento Psicossocial, serão um núcleo muito forte, muito decisivo no âmbito estatal para atender a esse objetivo. Obrigado, candidato José Fogaça. E agora o senhor faz a pergunta, tem 30 segundos para formulá-la. Quem responde é o candidato Haroldo Medina. Pois eu vou aproveitar para seguir neste tema, que eu acho da maior importância, fundamental para o interesse público, que é a questão da dependência química e principalmente a questão do crack, Haroldo Medina. Qual é o teu programa no âmbito do combate a esta doença, essa epidemia que destrói gerações, que é o crack? Fogaça, gaúchos e gaúchas de todo o Rio Grande, isso se faz com educação. A educação é função da família que está me assistindo agora. A educação é a responsabilidade do pai, da mãe, do tio, da tia, do vô, da avó. Quem cuida da educação da criança? O ensino é a responsabilidade da escola. O Estado tem que ser parceiro do professor, não entrando na justiça, para não pagar o piso merecido do professor na sala de aula, para educar esse nosso cidadão, essa juventude carente. O pai e a mãe que conversa com o filho em casa, regularmente, ele não vai para esse submundo das drogas, Fogaça, telespectador que está me assistindo. O pai e a mãe que estão me assistindo,
tem a responsabilidade de dar para o filho aquele maior patrimônio que um pai e a mãe pode dar, educação e estudo. Conversando com o estudante, alertando ele sobre os problemas que a dependência química causa, ele vai estar tirando essa criança dos braços dos traficantes. A Brigada Militar faz o programa, o PROERD, que já atingiu mais de 500 mil crianças, onde o policial, na sua hora vaga, além das atribuições de cuidar da defesa da população, ele vai lá na escola ensinar aquela criança, que deve estar cada vez mais engajada com o seu professor, para não cair no braço do traficante. A questão do crack é um dos temas mais cruciais, mais candentes, mais dolorosos e dramáticos do nosso tempo. Nós temos aí um foco central. É preciso combater de maneira vigorosa, maciça, um combate intenso. E para isso, eu vou tomar uma decisão política como governador de destinar recursos da ordem de 100 milhões de reais por ano para a contratação de equipes que atuem nos postos de saúde, para o fortalecimento dos centros de atendimento psicossocial e para trabalhar na articulação de redes de apoio. Um atendimento que seja intenso, que seja altamente qualificado, como uma preocupação estratégica central de governo, destinando recursos de grande monta para mostrar que é uma decisão política de enfrentar a questão do crack. Nós temos que trazer o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô e a avó para dentro da escola também. É uma questão de saúde pública. Nós temos que dar uma assistência técnica para essas famílias através do professor, através de uma política de Estado, acima de uma política de governo, para abrir a escola no final de semana e a criança está junto com o pai dela, com a participação do professor, alertando sobre o que vai acontecer com a vida dela, que ela vai terminar com a vida dela, ele caindo aí nas mãos do crack e outras drogas de igual nocividade. Obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Carlos Schneider fazer a sua pergunta e quem responde é a candidata Ieda Crucius. Candidata Ieda Crucius, a senhora está buscando a reeleição em mais um mandato. Tenho visto muito, durante a sua campanha e a sua trajetória política, a declaração pelo déficit zero das contas das finanças públicas. Caso a senhora seja reeleita, também vai declarar déficit zero à saúde pública? O déficit zero é uma conquista de todos, Schneider. E através do déficit zero é que a gente pôde gastar muito mais do que os governos anteriores em saúde, educação e segurança. O déficit zero não é gastar menos, é gastar certo. Nós estamos gastando metade dos nossos investimentos estruturantes em políticas sociais. Nós criamos a Secretaria de Justiça, separada da Secretaria de Segurança Pública, exatamente para honrar direitos. E o déficit zero, ele permitiu que a gente criasse fundos pela Secretaria de Justiça e Desenvolvimento Social para atacar os problemas que não podem esperar. O problema é de hoje, não adianta pensar no futuro, mas ainda bem, nós temos uma condição de déficit zero que não pode ser perdida. E essa condição permite olhar o orçamento do Estado de maneira realista, dizendo, eu vou gastar tanto em tal política. E o orçamento tem sido cumprido, aliás, é o orçamento que, pelo Brasil, nas estatísticas, é aquele que é mais integralmente cumprido em relação à sua própria lei que o formulou. Então, o déficit zero em saúde não existe. Você pode ter déficit zero em doença. E escolher em quais das doenças você vai escolher terminar com ela. Pela vacinação, você escolhe fazer um amplo programa em que a promoção da saúde, que é o que nós fazemos, ganhe espaço em relação ao tratamento da doença. Mas eu quero te dizer que, mesmo com o déficit zero e mais do que além do déficit zero, nós pagamos os 211 milhões de dívida da saúde para poder fazer saúde. Nós gostaríamos de chamar a atenção a você, gaúcho e gaúcha, que como é importante a gente perceber e conviver com as pessoas nos centros urbanos e no interior do nosso estado, quando verificamos pessoas idosas, 50, 60, 70 anos, indo para as filas dos postos de saúde, frio, pés descalços, simplesmente para marcar uma consulta. É um calvário
E nós não podemos conviver com esta realidade. E você que está nos assistindo e está nos ouvindo, sabe do que nós estamos falando. É preciso que a gente adote políticas verdadeiramente voltadas para o ser humano, até para dar um retorno desta alta carga tributária que todos nós, gaúchos e gaúchas, pagamos para os cofres do Estado. Portanto, nós vamos criar uma nova política de saúde pública para o Rio Grande do Sul. Só se pode eliminar a fila com um conjunto muito grande de ações. Uma delas nós já começamos a praticar. Nós formamos uma central de regulação em que a nossa companhia Procergues criou um software, criou um programa de computador em que a pessoa telefona e diz: estou com tal problema, para onde me dirijo? Até o final do ano são 100 hospitais que tratam de que a pessoa não fique andando de um lado para outro à procura da saúde ser mantida e da doença ser tratada. É nesse sentido que a gente tem que caminhar pela universalização da relação entre o cidadão e o telefone da saúde. Muito obrigado. Agora, pela ordem de sorteio, a candidata Ieda Crucius pergunta ao candidato Tarso Genro. A senhora tem 30 segundos para formular a pergunta. Pedro Ruas. Pedro Ruas. O problema existe hoje, ele tem que ser tratado hoje. A saúde não pode esperar. Dói a todos nós que a vida humana seja perdida de vez em quando pela falta de atenção aonde a doença se dá. E por isso nós regionalizamos a saúde. Ao regionalizar a saúde com dezenas de ações em relação aos centros hospitalares, aos laboratórios e aos postos de saúde, nossos indicadores sociais estão melhorando. A pergunta que eu lhe faço: qual é o papel do PSF e como é que o senhor pensa que o PSF tenha que evoluir para tratar da questão da saúde como ela merece, ali onde a doença se dá? Obrigado, candidata. O PSF precisa evoluir bastante, sendo prestigiado e tendo verbas para seu funcionamento. Nós teríamos que ter uma outra situação da saúde no Estado, onde tivéssemos hospitais regionais, não sucateados, como é o caso da Santa Casa de Santana do Livramento, como é o caso do Hospital de Alvorada, como é o caso do Hospital de Viamão, o fechamento antigo do Maria Filho, a situação terrível do Vila Nova. Mas isso eu lhe tenho respeito pessoal e devo esse respeito, mas a questão política é impessoal. Eu devo dizer que tem que ser combatido o nosso problema na saúde com um combate efetivo à corrupção e com o questionamento da dívida do Estado com a União. E nenhuma das duas coisas o seu governo fez. Com o dinheiro perdido na corrupção do Detran, que foram 44 milhões, na corrupção da Operação Solidária, que foram mais de 300 milhões, nós teríamos um outro cenário para trabalhar. E estas situações graves, dramáticas, denunciadas por nós do PSOL, ocorreram no seu governo. Eu tenho que dizer isso, sou obrigado a dizer, mas o dever nos leva exatamente a essa situação de colocar as coisas como elas são. Com o que se perdeu em corrupção e com o que foi pago de dívida não devida no seu governo, nós chegamos ao caos na saúde. Eu não respondo nem pelo senhor, nem pelo passado. Eu assumo o passado. Na saúde, assumi 211 milhões de dívidas que estão pagas, entre medicamentos e hospitais. Em vários outros setores foi a mesma coisa. Pagamos o passado e construímos ao mesmo tempo o presente. Eu espero que não seja pessoal, porque a Justiça já me retirou do processo em que vocês, teimosamente, repetidamente, tentavam me incluir em coisas do passado. O nosso governo está ganhando prêmios no portal Transparência RS. O Brasil inteiro reconhece que os escândalos, as tentativas de escândalo, pararam de aparecer nas manchetes de jornal desde que nós fizemos o portal Transparência RS. Qualquer centavo que entre, qualquer centavo que sai, o senhor pode, pelo portal Transparência RS, na internet, em qualquer parte do mundo, saber como nós estamos gastando o nosso dinheiro público. Lamentavelmente, eu devo dizer que isso não é verdade. Nós sabemos que o que existe no processo é uma discussão de competência jurisdicional. A senhora continua ré no processo. Apenas há uma discussão se será o STJ a julgá-la ou a Justiça Federal de primeiro grau a partir de Santa Maria. Essa discussão de competência não tem nada a ver com a sua exclusão ou não do processo. A senhora continua no processo, apenas há uma discussão de competência de quem vai julgá-la ao final.